Hoje recebo para uma entrevista o professor José Luiz Oreiro, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente professor da UNB na área de Economia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, quero agradecer a sua presença. Eu agradeço o convite. E o nosso assunto hoje é a inflação e crescimento do Brasil para 2013. Ok. Eu, primeiramente, lhe pergunto qual o impacto que a inflação já está acontecendo para os brasileiros? Olha, a aceleração da inflação que a gente observou nos últimos meses e que, neste mês, rompeu o teto, né, da meta de inflação, que era de 6,5% ao ano, ela está produzindo uma redução do poder de compra dos brasileiros, né? Ou seja, as rendas que as pessoas obtêm na forma de salários, aluguéis, etc., elas estão adquirindo uma quantidade menor de bens e serviços do que acontecia alguns meses atrás, né? E isso deve ter reflexos, por exemplo, nas vendas de bens duráveis, né? Então, produtos que não são essenciais, como automóveis, eletrodomésticos, etc., devem ter a sua demanda afetada pela queda do poder de compra decorrente da elevação da inflação. O que especificamente assim, que atingiria as famílias brasileiras? Seria alimentação, por exemplo? Nos últimos meses, realmente, o preço dos alimentos tem subido bastante. Tá? Alguns alimentos estão em entre-safra, como é o caso do tomate, por exemplo. Que é o famoso tomate. O famoso tomate, que, enfim, está produzindo aí uma elevação muito grande do preço do tomate. Mas o fato é que os alimentos já vêm desde o ano passado pressionando bastante a inflação. Na verdade, são dois os principais componentes que estão pressionando a inflação. O primeiro é alimentos e o segundo são serviços. Tá? Então, isso tem impacto não só sobre as camadas mais pobres da população, mas também sobre a classe média. Quer dizer, a classe média, ela consome muitos serviços, né? Por exemplo, comer fora de casa, sair para ir num cinema, etc., etc. E os serviços também têm aumentado muito de preço. Tá? Então, isso também tem prejudicado a classe média. Professor, qual a possibilidade do Banco Central intervir na taxa Selic para maior, no caso? Olha, a sinalização que o Tombini, o presidente do Banco Central, deu recentemente é de que o Banco Central deve realmente iniciar um ciclo de elevação da taxa de juros já na próxima reunião do Copom. Tá? Eu, particularmente, não vejo muita eficácia num aumento de juros quando os principais componentes que estão afetando a inflação são basicamente alimentos e serviços. Tá? Mas, por outro lado, é importante você manter as expectativas de inflação minimamente contidas. Se o Banco Central não elevar a taxa de juros, o risco que a gente corre ao longo deste ano é de realmente ter uma aceleração ainda maior da inflação por conta das expectativas de inflação dos agentes econômicos. Professor, com relação ao crescimento do Brasil, qual a sua expectativa? Olha, a minha expectativa é de continuidade do cenário de crescimento baixo. Quer dizer, não vai ser o resultado pífio que tivemos ano passado, quer dizer, ainda não saiu o número oficial do IBGE, mas, ao que tudo indica, deve ter sido um número em torno de 1%, ou talvez um pouco menos do que isso. Tá? Então, não deve ser um crescimento tão baixo. Mas, por outro lado, não vamos voltar ao crescimento de 4% ou 4,5% que nós tínhamos, né, no período anterior à crise financeira mundial de 2008. Tá? Então, a minha aposta para o ano de 2013 ainda é de um crescimento em torno de 3%, com viés para baixo. Ou seja, 3% seria o meu teto de previsão de crescimento para 2013, mas é possível que nós tenhamos um crescimento um pouquinho menor, talvez em torno de 2,7%, 2,8%. Nesse cenário econômico brasileiro, como é que o senhor vê a exportação, essa parte da exportação dos nossos produtos? Olha, o Brasil vai continuar com dificuldade de exportar em 2013, por duas razões. No que se refere à exportação de produtos manufaturados, né, o Brasil enfrenta dois grandes problemas. O primeiro problema é que os mercados para os quais o Brasil exporta produtos manufaturados, que são os Estados Unidos e a Europa, uma parte desses mercados está em crise, mais especificamente a Europa. Tá? Então, essa crise vai continuar no ano de 2013 e, portanto, isso vai afetar negativamente as exportações de manufaturados. Agora, no que se refere às exportações de commodities,
nós temos aí um outro problema que nós não tínhamos há 2 anos atrás, que é a desaceleração do crescimento econômico da China. Quer dizer, a China é nosso grande comprador de commodities, compra minério de ferro, soja, etc., e a China está crescendo menos. É lógico que, ao ver da taxa de crescimento brasileira, ainda é um crescimento muito robusto, eles devem crescer algo como 7,5%, no ano de 2013, mas é um crescimento já bem mais baixo do que era há 3 anos atrás, quando a China crescia próximo de 10%. Tá? Então, isso também deve ter efeito sobre as exportações de commodities, afetando para baixo o preço, né, das nossas principais commodities de exportação, como minério de ferro, soja, etc. Tá? Então, a minha previsão para 2013 é que nós vamos ter um resultado ruim na nossa balança comercial, tá? E eu não descarto a possibilidade de, ainda em 2013, termos déficit na balança comercial, pela primeira vez ao longo de várias décadas. Você estava falando aí da China, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do encontro da BRICS na África do Sul, que eles acabaram criando um fundo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente a respeito desse fundo que foi criado. Na verdade, é um fundo de estabilização para o caso de crises eventuais. Né? Naquele momento havia um medo, um receio, melhor dizendo, de que a situação do Chipre, né, pudesse contaminar economias maiores na Europa, particularmente Espanha e Itália, ou seja, de que a situação do Chipre pudesse levar a uma corrida bancária na Espanha e na Itália, o que teria consequências de ordem desconhecida sobre a economia mundial. Então, nesse contexto, se pensou, né, num fundo mútuo de estabilização, que, se não me falha a memória, é em torno de 100 bilhões de dólares, né, que esses países poderiam usar, né, caso um deles, ou mais de um, estivesse sofrendo um ataque especulativo. Mas eu acho que a crise do Chipre vai ficar autocontida no Chipre, de tal maneira que eu não vejo muito futuro para esse fundo de estabilização. Professor, nós teríamos tantos assuntos, né? A crise europeia, a crise espanhola, a crise do Chipre. Eu só queria, assim, para a gente finalizar, que o senhor colocasse para a gente se existe uma receita para a nossa economia, qual seria? Olha, receita não existe, tá? O que a gente deveria... Na verdade, a minha crítica à política econômica do governo está no fato de que o governo está fazendo ações muito pontuais de intervenção na economia, mas sem uma visão clara do todo, ou seja, de qual é exatamente a arquitetura de política macroeconômica que é necessária para a gente voltar a crescer. Então, o que eu acho que falta a este governo na área econômica é uma visão do conjunto da economia, né? Você redesenhar uma nova arquitetura macroeconômica que permita ao Brasil apresentar taxas mais robustas de crescimento nos próximos anos. Nessa sua orientação enquanto economista, qual seria o ponto principal para começarmos em direção a essa sua... Olha, nós temos que redefinir o arcabouço de política fiscal brasileira de tal forma a dar um espaço maior no orçamento do governo para o financiamento de obras de infraestrutura. Tá? A infraestrutura brasileira é péssima a olho nu, quer dizer, a situação das estradas, dos aeroportos, geração de eletricidade, quer dizer, a gente corre o risco de ter um apagão em 2014, quer dizer, tudo isso é obstáculo ao crescimento, seja porque torna pouco competitivas as empresas brasileiras que tentam exportar, porque elas não têm uma infraestrutura logística mínima de exportação. Porque chega nos portos e não consegue... Não, mas antes de chegar nos portos tem que passar por umas estradas muito ruins. Então, além disso, né, você tem o risco do apagão, coloca uma incerteza muito grande na decisão de investimento do empresário, do tipo, por que eu vou investir se eu não sei se daqui a 3, 4 anos eu vou ter energia suficiente para manter a minha fábrica operando? Né? Então, você tem que equacionar essas deficiências de infraestrutura na economia brasileira. Para isso, você tem que aumentar muito o investimento público. Tá? O Brasil hoje investe, o governo federal investe aproximadamente 2% do PIB em infraestrutura. Ele precisaria investir 5%, tá? Para a gente ter, no mínimo, aí, condições de
começar a reverter o quadro de deterioração da infraestrutura pública no Brasil. Então, isso é essencial, sem você ter um esforço sério de redesenhar a política fiscal, para abrir espaço no orçamento, para aumentar de maneira significativa as obras de infraestrutura, pode esquecer que o Brasil não vai crescer. Ok. Quero lhe agradecer e contar com o senhor para a gente conversar sobre outros assuntos que ficaram assim meio em aberto. Será um prazer. Muito grata.